Olá, meu brasileiro. Iniciando o ano e como estão seus planos para 2022? Se morar em Portugal é seu objetivo para este novo ano, o vídeo de hoje é para você. Vou falar aqui sobre todas as formas de morar em Portugal de forma legal, com ou sem dupla nacionalidade. E vou te dar um empurrão aí inicial para você transformar esse seu sonho em realidade. É hora de agir. Então fique comigo, depois da vinheta eu vou te falar tudo sobre isso. Eu sou Johann Schneider, sou advogado e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. Então, já entrando no assunto de hoje, se você fez promessa, resolução de ano novo, planos ou qualquer outro tipo de compromisso com você mesmo, no sentido de morar em Portugal em 2022 ou mesmo mais para frente, vou falar nesse vídeo sobre todas as formas de morar em Portugal legalmente e como fazer isso. E para mudar para Portugal, você sabe qual a palavra mais importante para você? O planejamento. O planejamento vem antes de tudo. Antes de tirar o passaporte, de pesquisar as cidades que você pretende morar, antes de pensar no que você vai fazer em Portugal para se manter mesmo, né? Porque o planejamento é a chave para qualquer projeto dar certo. E mudar de país é um grande projeto, né? Diria até um projeto de vida, né? Então, assim, não dá para deixar o planejamento de lado de jeito nenhum. Então é por aqui que nós temos que começar. E a ideia aqui é descomplicar. Então não vamos falar aí de um projeto com conceitos e práticas de gestão de projeto, nada disso. Porque não queremos complexidade, né? Na verdade, a ideia é dar um norte para facilitar o seu trajeto para Portugal. Em linhas gerais, o seu planejamento precisa ter um objetivo. Então, o que é o alvo a ser atingido, né? Onde você quer chegar. E nesse caso é morar em Portugal. E se isso já está definido, então ótimo, né? Então, para alcançar esse seu objetivo, você precisa transformar isso numa meta, tá? Alcançável. Quer dizer, quando você pretende mudar, o que você vai precisar para mudar? Essa vai ser a sua meta. Então, vou dar um exemplo, tá? Se seu objetivo é morar em Portugal, mas tá, vai morar em Portugal, mas quando? Quando você pretende? 2022, 2030, 2050? Então o que você vai precisar de recurso, por exemplo, de 3 mil euros, 5 mil euros, 10 mil euros? Então você precisa definir isso também, né? Então essa definição é sua meta. Então assim, já sabemos o que é o seu objetivo, que é mudar para Portugal. Agora a gente precisa saber qual a sua meta. Como eu falei, né? Se, por exemplo, é mudar para Portugal em setembro de 2022, por exemplo, com 10 mil euros, então essa é a sua meta para mudar para Portugal. Se janeiro de 2023 com 5 mil euros, então você precisa definir isso, né, dentro da sua realidade. E uma vez definida essa meta, que deve ser alcançável, né, quer dizer, não adianta você colocar uma meta para mudar para Portugal em fevereiro de 2022. Quer dizer, com 30 mil euros, por exemplo. E não ter tempo para alcançar essa meta. Ou mesmo não conseguir juntar esse recurso em tão pouco tempo. Você concorda? Por isso que essa meta tem que ser alcançável. Não pode ser apenas uma vontade, né? Tem que ser possível de conseguir. E para você alcançar essa meta, que você vai definir, né? Você precisa levantar o que vai ser necessário. Por exemplo, ter recurso financeiro para mudar é uma das necessidades, né? Principais necessidades. Então, se você não tem uma reserva financeira, tá? Não adianta definir que vai mudar para Portugal em novembro de 2022 com 10 mil euros e não ir guardando esse recurso ao longo do ano. Se você vai começar a guardar do zero esse recurso e vai começar já no mês que vem, quer dizer, em fevereiro, são 10 meses aí até novembro. Então, esses 10 mil euros, você vai precisar guardar 1.000 euros por mês para que chegue em novembro você tenha esses 10 mil, né? 1.000 euros por mês aí nesse período. Então essa é uma das tarefas que você vai ter que listar, quer dizer, guardar o recurso que você pretende para a mudança. Se você não quer viajar com muito dinheiro em espécie, quer dizer assim, na mão, né, que de certa forma é arriscado, inclusive já falei disso nesse vídeo aqui, acho que vale a pena dar uma olhada, e vou colocar aí na descrição para você poder consultar, tá? Ali eu falo sobre a abertura de conta em Portugal, a transferência de recursos, que eu acho que é um passo interessante aí, se você planeja isso, né? E é algo assim recomendável, tá? Porque viajar com muito recurso realmente é arriscado, tá?
Então, esse é um passo aí do seu projeto. Isso que eu estou falando só dos euros, né? Tem muitas outras questões aí. Por exemplo, você vai precisar de um documento para a saúde. Você vai precisar fazer o PB4, né? Para poder usufruir aí da saúde pública em Portugal. Também já falei disso aqui, desse assunto, né, no vídeo. Aqui vou colocar também um link na descrição. Porque assim, você vai mudar e você quer segurança, né? E o PB4 é importantíssimo nesse ponto, tá? Então é mais uma tarefa aí para você anotar na sua relação de coisas para fazer. Mas tem muitas outras tarefas aí, por exemplo, você de repente não tem um passaporte ou seu passaporte está vencendo. E esse aí tem que ser tirado, quer dizer, porque senão você não viaja, concorda? Então a meta de morar em Portugal, na data que você vai definir, ela tem que ser dividida aí, essa meta em tarefas, tá? Quer dizer, comprar os euros, tirar o PB4, como eu falei, tirar o passaporte e por aí vai. E essas tarefas têm que ser divididas em ações, tá? Então vou explicar pegando o último exemplo aí do passaporte. Essa é uma tarefa, tirar o passaporte. As ações relacionadas a essa tarefa são preencher o formulário no site da Polícia Federal, pagar a taxa, agendar a data do atendimento, comparecer para completar o formulário, né? Que você vai ter que tirar foto, assinar. Depois você vai ter que voltar para pegar esse passaporte. Cada momento desse, vamos chamar de ação, tá? Só que eu acho que eu levantei 6, tá? E para você completar essa tarefa de tirar o passaporte, você vai precisar passar por todas essas ações. Então, uma tarefa concluída. Então vamos pensar na estrutura do projeto de mudança de país. Como eu falei, começa com objetivo. Esse você já sabe, né? Que é morar em Portugal. Agora passa para a meta. Quando e como, né? Quer dizer, em qual data você vai mudar, o que você vai precisar para levar, né? O que você vai precisar para mudar de país. E uma vez definida essa meta, ou metas, né? Você tem que passar para as tarefas, né? Comprar os euros, abrir a conta em Portugal, transferir recursos, tirar o PB4, tirar o passaporte, por aí vai. Você precisa relacionar tudo que é necessário para a sua mudança. Para cada tarefa que você vai definir aí, tem as ações necessárias para cumprir. Como no exemplo que eu dei do passaporte. E sobre muitas aí dessas tarefas, tá, e ações necessárias, eu trato no Trajeto Portugal. Você pode relacionar essas tarefas a partir dos diversos vídeos aí do canal, mas que de qualquer forma, cada um tem a sua necessidade. Então tem coisas mais específicas aí a depender da sua realidade, tá? Então é importante aí ver essa sua necessidade, tá? A sua realidade, questão da família, bens, entre outras questões aí específicas suas. Por exemplo, se você tem um automóvel no Brasil, provavelmente você vai querer vender ou vai precisar vender, né? Então essa tarefa tem que estar aí no seu projeto de mudança, tá? Então, resumindo aqui, né? Para simplificar esse seu trajeto do Brasil para Portugal, você tem que partir do seu objetivo. O objetivo você já estabeleceu, que é morar em Portugal, né? Aí você define a meta, né, para alcançar esse objetivo. Tempo e recurso, tá? Define as tarefas necessárias para atingir essa meta também. E por fim, você estabelece as ações para concluir cada tarefa. Lembrando que isso é apenas um norte para você, tá? Assim, sem criar complexidade, tá? Longe de mim ter que pretender, tá? Aprofundar no assunto de gerenciamento de projetos, por exemplo. A ideia não é essa, é exatamente dar um norte aí para você, para facilitar a sua vida. Bom, agora já entrando na questão de morar legalmente em Portugal, tá? Com sua dupla nacionalidade, né? Se você tem uma cidadania da União Europeia também, tá? Além da brasileira. E dos vistos aí, os diversos vistos que tem também, que possibilitam aí viver em Portugal. A ideia aqui também não é aprofundar, né? Eu já fiz alguns vídeos entrando mais a fundo na questão dos vistos, cidadania. Então, vou falar aqui das possibilidades de morar em Portugal legalmente. E assim você pode avaliar qual a situação que é melhor para o seu caso, tá? Para a sua situação específica. Então, vamos lá. Vou começar aí pelos vistos. E o que muita gente confunde é visto de residência com autorização de residência, tá? Isso é importante falar antes de iniciar, para que você não fique perdido aí, tá? São coisas diferentes, tá? O visto de residência você solicita quando você está fora de Portugal. Por exemplo, ainda no Brasil, né? Você está no Brasil, você vai solicitar o visto de residência. E ele permite a entrada no território português.
Então, a finalidade do visto, obviamente, que é de morar, mas essa autorização de residência você só obtém depois que você está em Portugal, tá? Então, o visto ele te permite entrar em Portugal para poder obter a autorização de residência. Tá, mas espera aí, Johannes, eu já ouvi falar que não precisa de visto para entrar em Portugal. E de fato, atualmente o brasileiro não precisa de visto para turismo e para negócios em Portugal, tá? Mas para mudar legalmente para Portugal precisa do visto sim, tá? Do visto de residência. A lei portuguesa que trata da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros aqui em Portugal é a Lei 23 de 2007. E na parte inicial da lei, que ainda fala ali das definições, tem o conceito de residente legal, que é o quê? É o cidadão estrangeiro habilitado com título de residência em Portugal, de validade igual ou superior a um ano. Esse é o conceito de residente, tá, em Portugal, residente legal. E também há dois tipos aí de autorização de residência, que tem a temporária e a permanente. A autorização temporária é para os que ainda não têm 5 anos, tá, de residência em Portugal, e ela é renovável nesse período aí dos 5 anos. E após esses 5 anos é que é possível obter autorização de residência permanente. Então, se você não tem a nacionalidade de algum país aí da União Europeia, e a ideia é de fato mudar para Portugal de forma legal, você deve buscar um desses vistos aí de residência que trata a Lei 23 de 2007. Para então, né, posteriormente, você solicitar a residência já em solo português. Tá? E essa solicitação ela é feita para o CEF, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que na verdade está sendo extinto. Né? Vai entrar aí uma agência nova, a Agência Portuguesa de Migrações, para as Migrações e Asilo, que é a APMA, que vai substituir o CEF aí nesses procedimentos administrativos. Então, eu vou falar rapidamente agora dos vistos e dos requisitos necessários. Mas não vou entrar assim no detalhe, tá, da documentação, isso você pode obter pela VFS Global, né, que é essa empresa responsável pelos vistos em Portugal. Vou colocar o link na descrição do vídeo, tá, para você poder acessar. Então, vou separar os vistos em 5 grandes grupos, tá, por tipo. Então, são os que são para trabalho, estudo e investigação profissional, estágio e voluntariado, tem o de reagrupamento familiar e fixação de residência. E já indo para o primeiro grupo, que é o voltado para trabalho, eu começo pelo primeiro visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada. Tá? Eu fiz esse vídeo aqui sobre esse assunto, acho que vale a pena aí dar uma olhada, eu vou colocar o link também na descrição. E esse visto ele é o famoso D1, né? É o visto de trabalho subordinado. E ele é destinado para quem vai passar mais de um ano em Portugal e o requisito é depender necessariamente de uma promessa ou um contrato de emprego em Portugal. Nesse vídeo que eu citei, que está na descrição, eu falei sobre a possibilidade de obter um contrato de trabalho mesmo estando no Brasil, né? Que você precisa atualizar o seu currículo, né, para o formato Europass. Falo sobre a candidatura também espontânea e outras dicas aí importantes para conseguir esse visto de residência. Vamos dizer assim, é o melhor dos mundos, né? Ter autorização para residir, né, em Portugal e ainda, lógico, ganhando por isso, né, com um contrato de trabalho. E ainda dentro do grupo, né, de autorização para o trabalho, o segundo visto é para o trabalhador independente ou empreendedor, tá? É chamado de visto D2. Falei também desse visto no vídeo aqui, tá? Também vou colocar o link na descrição para você poder consultar aí, tem uma informação mais detalhada. E atividade profissional independente é atividade exercida por um profissional liberal, tá? Ou sociedade em uma determinada prestação de serviços. Quer dizer, é necessário comprovar que você possui um contrato ou sociedade, né? ou proposta ou contrato de prestação de serviço para profissionais liberais, tá? E pode ser necessário aí apresentar uma declaração da entidade, né, competente para verificação dos requisitos do exercício da profissão em Portugal. Isso no caso quando são profissões regulamentadas, por exemplo, né, na situação do médico, o enfermeiro, veterinário, advogados e outros tantos aí, né, que são vinculados a ordens ou associações profissionais em Portugal. Não quer dizer que tenha uma ordem no Brasil e não tem em Portugal. Pode ter em um ou em outro ou nos dois, né? Mas é bom verificar exatamente por isso, tá? Porque é o necessário para o exercício da profissão aqui. E para o profissional independente, né, o contrato de trabalho deve ser por tempo superior a 9 meses, tá?
em regime de prestação de serviços. Então, o trabalhador, ele não pertence a um quadro de funcionários da empresa, tá, que está contratando. Ele é um profissional independente, é o chamado recibos verdes aqui. E essa atividade profissional é independente, como o próprio nome diz. E para o imigrante empreendedor, que é a segunda vertente desse visto, né, no caso é para aqueles que investem em Portugal, né, e comprove possuir meios financeiros disponíveis para essa atividade empresarial. Então você vai montar um negócio, você precisa comprovar que você tem condições para isso, né? Fazer um plano de negócio, tem todo um processo aí. Vale a pena conferir lá no vídeo que eu citei. É preciso demonstrar aí que a empresa tem uma relevância, né, econômica e social para o país. E para o imigrante empreendedor, há 3 fases, né, no processo. Tem a constituição da empresa, tá? A concessão do visto e a autorização de residência, efetivamente. Como eu falei, né, o visto, depois a autorização de residência. E é um visto que tem um pouco mais de complexidade, tá? Em razão dessas fases, né? Afinal, você está montando um negócio em Portugal, né? E nessa categoria também existe o Startup Visa, né? Que é para empreendedores aí que pretendem montar uma startup em Portugal, tá? Vou colocar na descrição do vídeo aqui também o link de acesso ao site do IAPMEI, tá? Que é o programa voltado para esse tipo de projeto, né? Das startups. E ainda na categoria do trabalho, né? Nós temos aí o terceiro visto, que é conhecido como o visto D3, né? Ele é um visto para atividade docente altamente qualificada ou cultural. E para estrangeiros aí com exercício de atividade docente, instituição de ensino ou formação profissional, ou mesmo atividade qualificada ou cultural. E também na categoria de trabalho, né, nós temos o visto de residência para atividade altamente qualificada, nesse caso exercida por trabalhador subordinado. O que muda aqui é que para esse visto há necessidade do contrato de trabalho com pelo menos 1 ano, né, de duração, e o salário anual tem que ter um valor mínimo estabelecido, né? E como é para profissões regulamentadas, é preciso também de comprovativo de que você está habilitado para o exercício dessa profissão em Portugal. Já na categoria de estudo e investigação, nós temos o 5º visto, que é o visto de residência para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes do ensino secundário, estágio e voluntariado. Nesse vídeo aqui, eu falei sobre estudar em Portugal e vou deixar o link na descrição também, né, para você ter mais detalhes sobre essa oportunidade, tá? Nesse visto entra desde o ensino secundário, né, passando aí pela licenciatura, o mestrado, o doutoramento, né, até o pós-doutoramento. Inclui também programas aí de mobilidades, tá? Aqui é para o exercício de atividade de investigação, né, frequentar programas de estudo de ensino superior e para estudantes de ensino secundário, no intercâmbio, por exemplo, ou estágio. Para o ensino superior, há necessidade de comprovar as condições, né, de admissão ou que você foi aceite aí, né, que houve uma aceitação em instituição de ensino superior. Além de comprovar, obviamente, recursos para a frequência desse curso, né? Você tem que ter recurso financeiro para isso. Para o estágio, tem que comprovar que foi aceito, né, como estagiário, né, por uma entidade de acolhimento certificada, e tem que ter o contato de formação do ensino superior ou um ciclo de estudos que frequenta, né, além de provas de meio de subsistência também, como no caso do estudante. E em relação ao voluntariado, né, é necessário um contato com a entidade, né, de acolhimento responsável pelo programa de voluntariado, com uma série de dados aí, como duração, horário que você tem que estar ali na atividade, né? Garantia das despesas de alimentação e alojamento também, entre outras informações, né, que normalmente são custeadas pela entidade. Também é exigido um seguro de responsabilidade civil pela entidade, né, de acolhimento, e provas de meio de subsistência também, que pode ser feito aí pela própria organização, né? Ela apresenta aí um termo, né, que ela se responsabiliza. Lembrando que sendo menor, né, no caso de uma pessoa menor de idade, ela precisa viajar com autorização dos pais, né? E tem que juntar aí cópia dos documentos dos pais, tal, identificação e tal. Já na categoria de reagrupamento familiar, nós temos o 6º visto aí, com o mesmo nome, né, que é o visto de reagrupamento familiar. E é o visto que assegura o direito ao cidadão que possui residência válida em Portugal,
em realizar esse reagrupamento familiar com seus familiares, né? Os membros da sua família. E são considerados familiares o cônjuge, os filhos menores ou incapazes, né, do casal, ou de um dos cônjuges, também os menores que foram adotados, tá? Os filhos maiores também, que são a cargo do casal, ou de um dos cônjuges também, que sejam, vamos dizer assim, solteiros, né? E que estudem em estabelecimento de ensino em Portugal. Também pai e mãe, a cargo de um dos cônjuges, tá? Os irmãos menores, sob tutela do residente, né? Do cidadão residente. E também é possível o reagrupamento familiar no caso de união de fato, tá? Devidamente comprovado. Aqui é o próprio CEF, né, ou o sucessor, né, como eu falei, no caso da PMA, né, que deve emitir um parecer favorável para permitir a entrada em Portugal desses familiares. Em seguida, é emitido o visto. E finalizando a análise dos vistos, a sétima e última categoria é a de visto de residência para fixação de residência de reformados, religiosos e pessoas que vivam com rendimento. E começando pelos religiosos, esse visto é para estrangeiros que pretendem viver em Portugal, tá, para o exercício de uma atividade religiosa, né? Então, para esse visto, é necessário certificado da igreja, né, reconhecendo aí, ou melhor, essa igreja é reconhecida pela ordem jurídica portuguesa, né, é um convite nominal, então é feito para aquela pessoa, ou uma declaração da igreja ou comunidade no Brasil, né, com assinatura reconhecida também, além da declaração do IR, né, e do comprovativo dos meios de subsistência. E esse visto D7 é para estrangeiros que pretendam viver em Portugal, tendo como meio de subsistência seus rendimentos, né, de aposentadoria, de atividade de investimento, por exemplo, como aplicações financeiras, imóveis e outros que existem, né? E para os aposentados, né, é necessário comprovante de aposentadoria, né, e do imposto de renda, além de disponibilidade de meios financeiros em Portugal. Já para as pessoas que vivam de rendimentos próprios, documentos comprovativos, né, desses rendimentos, por exemplo, declaração de imposto de renda, extratos bancários, e comprovativo de disponibilidade de meios financeiros em Portugal. Então tem que ter um comprovativo do recurso aqui, tá? E sobre esse visto para aposentados e pessoas com rendimentos, tá? O famoso D7, né? Eu fiz esse vídeo aqui, tá? Que traz o detalhamento de como obter esse visto, né? E eu vou colocar também o link na descrição. Se é o seu caso, né, vale a pena conferir, tá? E se você precisa de detalhes sobre os vistos, tá? Além dos vídeos que eu coloquei na descrição, tem o site da VFS Global, né? Essa empresa que eu falei, que é responsável pelos vistos de Portugal. E eu vou mostrar rapidamente o site para vocês. Então, vamos abrir aqui o site da VFS. Se você só digitar vfsglobal.com, ele abre o site em inglês, né? Então, na verdade, o que interessa para a gente aqui é esse de Portugal Brasil, tá? Você coloca aqui já Portugal, tá vendo? VFS, /Portugal, /Brasil, já abre no site aqui que é destinado aos brasileiros que querem um visto para Portugal. Como eu falei, a VFS é uma empresa que presta serviço aí para o consulado de Portugal, né? Então, nesse site inicial, a página inicial aqui, são mais informes, tá? Mas tem informação interessante, por exemplo, para quem está querendo visto para estudo, tá? Tem aqui um passo a passo bem bacana, um PDF que eles criaram. São várias páginas aqui, 10 páginas, se não me engano. Você pode acessar aqui com detalhes aqui como você vai fazer para ter esse acesso ao requerimento de visto, né? Esse detalhamento. Também para visto temporário, para quem está querendo residir, é esse aqui, né? Tem também questão de dúvidas, você pode tirar dúvidas aqui, tá? Outra coisa, a questão dos escritórios da VFS. Então, existe aí a questão da jurisdição. Então, você tem aqui o e-mail de cada local, tá? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e o contato deles, tá? De e-mail. Então, eu acho interessante ter isso aí, porque você vai precisar. E também aqui sobre a jurisdição de cada um. Então, por exemplo, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal atende DF, Goiás, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso, e assim por diante, né? Você vê aí para você identificar da sua região. Já entrando na questão do visto, tá?
Tem os tipos de visto aqui. Se você for no visto de residência, você tem aquela informação, um detalhe que eu falei também no vídeo, estou falando aqui no vídeo, né? Então, a quem se destina, o tipo de visto, tá? Atividade docente, altamente qualificada e por aí vai. Aqui também, onde tem cada uma dos escritórios deles, né? Aqui falando aí de cada um, e-mail. Aqui em seguida, você tem para solicitar agendamento com eles, de acordo com a sua necessidade, né? A inscrição biométrica, então, como é que funciona, o que é registro de biometria, por aí vai, eles informam, acompanha o seu pedido. Então, você tem, quando você tem uma numeração, você digita aqui, você pode acompanhar uma vez já feito o requerimento. Tá? Informações gerais, ó, regulamento de segurança e outras informações, e fale conosco. Esse perguntas e respostas é interessante também, porque tem uma série de dados aqui, informações que podem ajudar, por exemplo, questão de reembolso, quais os tipos de visto. Muita coisa do que se pergunta para eles acabaram compilando aqui. Tá? Então, isso aqui ajuda bastante. De repente, sua dúvida está aqui. E se você for já solicitar o visto, quer dizer, aqui você já tem toda a informação, qual o visto indicado para você, né, se é de curta ou longa temporada. Então você clica aqui para ter uma visão dos vistos, né, aquele resumo que a gente falou. Como solicitar o seu visto? Esse aqui é importante porque você, depois de identificar a jurisdição, verifique o que você precisa, né, a documentação, o formulário. Eu acho importante abrir cada um dos itens, termo de consentimento, porque você vai precisar conhecer do que você está solicitando para não ter perigo de voltar. Tá? Então, ele dá em detalhes aqui o que é necessário. É mais importante do que isso é saber exatamente o formulário que você vai utilizar. Então, espera aí. Esse aqui é o formulário geral, né? Se aplica a todos os vistos e aqui ele vai dando detalhamento até com relação a meios próprios, né? Você comprovar aí meios de subsistência. Então, esse é o formulário geral. E tem os formulários também, que são os formulários por tipo de visto. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente. Essa questão dos formulários é bem importante. Você vai entrar aqui por tipo de visto, né? O tipo de visto, sabe qual visto mais indicado. Você clica aqui, visto de residência, é o caso. Tem aquela visão geral, né? Com várias informações aí com o tipo de visto. Taxas consulares, quanto que está saindo o visto aqui em reais, né? Hoje R$ 753,80. Esse valor ele altera conforme o valor do euro, né? O câmbio. A documentação necessária, isso aqui é importantíssimo, eu acho que é um dos pontos principais, porque você tem aqui uma série de formulários de acordo com o tipo de visto, né? Então, por exemplo, se você vai aplicar um visto de residência para atividade profissional independente ou empreendedor. Você clicou aqui, tem um formulário com o checklist, né, da documentação, do que vai ser necessário, e o importante é que é documento específico de acordo com o tipo do visto, né? Então tem aqui, como eu falei no vídeo, né, profissional independente, contrato de sociedade, declaração emitida pela entidade, e no caso de imigrante empreendedor já é uma outra documentação específica, né? Operação de investimento, certidão permanente, porque a pessoa vai abrir uma empresa, tá? Comprovativo de que possui meios financeiros disponíveis em Portugal. Tem aqui também o Startup Visa que eu falei. Então, assim, cada formulário desse, ele traz indicação com a documentação referente ao tipo de visto. Então, vale a pena aí navegar aqui e conhecer, tá? Agora vamos para a segunda parte, para quem possui uma dupla nacionalidade, quer dizer, que além da nacionalidade brasileira, tem uma cidadania de um país da União Europeia. E nesse vídeo aqui, eu falei mais detalhes aí sobre esse direito dos cidadãos da União Europeia, né? E se você possui o direito à nacionalidade e pretende morar na Europa, vale a pena dar uma olhada. Bom, a lei que trata desse assunto é a Lei 37 de 2006, né? Trata aí da livre circulação de residência dos cidadãos da União Europeia e de suas famílias em Portugal. Então, se você tem o passaporte de algum dos 27 países da União Europeia, você tem direito de circular e morar em qualquer país da Europa, né? E Portugal é uma das opções. Tem também o direito aí de entrada e permanência e residência em Portugal dos seus familiares. Tá? Essa lei assegura também
o direito aí dos familiares à questão da residência, tá? Em Portugal. E vale a pena dar uma conferida na lei. Tá? No caso do titular, do cidadão da União Europeia, ele precisa ir na Câmara Municipal, que emite esse certificado de registro de cidadão da União Europeia. Já o familiar precisa buscar o CEF, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas de qualquer forma recebe um cartão de residência, né, como familiar de cidadão da União Europeia, e no caso não vai ser mais o CEF, né, vai ser essa nova agência. Tá? E só para esclarecer, o que é entendido como familiar, né, do cidadão da União Europeia é o cônjuge, tá? O parceiro em união de fato, o filho menor de 21 anos, pai e mãe dependentes também. Também é possível obter a residência para pessoas fora dessa relação, tá, de familiar que eu falei, mas que vivam em comunhão aí de habitação ou que o familiar, o cidadão da União Europeia cuide por motivo de saúde grave dessas pessoas, né? No caso, o certificado de registro para o cidadão europeu e o cartão de residente são válidos por 5 anos, tá? A contar da data da emissão ou para o período previsto aí de residência do cidadão da União Europeia, se não for, se esse período for inferior a 5 anos. Bom, resumindo o vídeo de hoje, falei aqui sobre a questão mais importante para que uma mudança de país tenha sucesso, né? Que é o planejamento. Falei sobre como se planejar também, em linhas gerais, lógico, assim, não aprofundei. Também defini o objetivo, as metas, tarefas e ações. Tratei também dos tipos de visto, né, com possibilidade de morar em Portugal de forma legal, tá? E também da possibilidade do cidadão da União Europeia, né, e de seus familiares, tá? Falei também de algumas dicas importantes e espero que tenha de fato te ajudado de alguma forma. Se você gostou, então curta, compartilhe com as pessoas que de repente podem estar precisando dessa informação. Se quiser deixar alguma mensagem, fazer algum comentário, eu vou responder tudo com muito gosto. Sugestões também de vídeos são muito bem-vindas, tá? Espero de fato que tenha contribuído. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.